página 437, livro 2, questão 37. Falava o seguinte: a chave de ligação de um chuveiro pode ser colocada em 3 posições, fria, morna e quente. A resistência elétrica que aquece a água varia com essas posições, assumindo não respectivamente os valores média, baixa e alta. A correspondência certa é, via de regra, se o teu chuveiro tem quente, morna e fria, quente a resistência deveria ser uma, morna outra e fria tira a resistência, né? Desliga o chuveiro. Ele diz não, que esse modelo de chuveiro, cada uma dessas situações, a resistência deve ser uma. Então vamos lá. Água fria, água morna e água quente. Temos que analisar essas 3 possibilidades. Potência elétrica é U vezes I. U é R vezes I. Se eu isolo numa e substituir na outra, pode nascer 2 fórmulas. R vezes I ao quadrado, que é boa para analisar quando R é constante e eu mudo I, por exemplo. Ou se eu isolar o I nessa fórmula, que fica U sobre R, e substituir na fórmula original, fica uma outra fórmula de potência que fica U vezes U ao quadrado, sobre R. Nós sabemos que esse chuveiro, né, ou vai ser ligado em 110 volts ou em 220 volts. Independentemente de ser água fria, morna ou quente, a tensão elétrica é a mesma, o U vai se manter constante. Então essa é a melhor maneira de analisar a potência. Ó. Como esse número U é constante, para eu mudar a potência do chuveiro, eu vou ter que mudar o R. E a potência é inversamente proporcional ao R, ou seja, quanto menor a resistência elétrica, maior a potência. Então tu vê, o chuveiro para estar quente tem que ter a menor resistência. O chuveiro para ficar com água fria vai ter que ter a maior resistência. E essa aqui vai ter que ser a resistência intermediária. Então, a resistência elétrica que aquece a água varia com essas posições. A correspondência certa é água quente, a resistência é baixa. Água quente, a resistência tem que ser a menor possível. Letra A. Água fria, resistência baixa. Não, resistência baixa vai fazer a água esquentar mais. Água quente, resistência média. Não faz sentido. A água morna tem que ser a resistência média. Água morna, resistência alta. Não. Água quente, resistência média. Já vi que não. A letra A. É verdade, a letra A. Eu jamais me esqueci, cara. Tinha ido para Florianópolis, né? Lá com uns 16 anos, fui para Florianópolis estudar num colégio um pouquinho mais competitivo do que o de Imbituba, onde eu vivi até os 16 anos. E entrei na faculdade depois de alguns 2 anos, então já tinha algumas noções, né, de física razoável e era metido. Então quando estragava alguma coisa na minha casa, eu queria sempre consertar. E aí uma vez uma amiga minha me pediu, pô, dá pra tu consertar meu chuveiro, queimou a resistência elétrica? Dá pra tu tocar uma resistência do chuveiro? Eu fui lá, na boa, desliguei, né, o disjuntor para não morrer eletrocutado, desmontei o chuveiro, comprei no supermercado do lado a resistência elétrica para aquele modelo de chuveiro. E quando eu abri o chuveiro, me espantei ao analisar o chuveiro, que quando eu botava na posição inverno o chuveiro, a resistência elétrica que aquecia a água era pequenininha. Quando estava na posição verão, a resistência elétrica era grandona. Aquilo me chamou a atenção, que merda é essa? Será que o engenheiro errou? Porque o verão era aquecido pela resistência elétrica grande e o inverno, resistência elétrica pequena. Eu pensei, pô, que engenheiro burro. E eu fui lá e troquei por conta própria, instalei a resistência elétrica do jeito que eu achava mais adequado. Depois que eu fui testar o chuveiro, o que eu percebi? Que quando estava na posição verão, esquentava um monte, e quando estava na posição inverno, esquentava pouco. Aí é que eu fui pensar na equaçãozinha lá de 2 anos antes, lá no terceirão, e fui descobrir o porquê que o verão a resistência elétrica é maior e o inverno a resistência elétrica é menor. Então tu vê, quanto menor o tamanho da resistência elétrica, quanto menor a molinha que vai aquecer dentro do chuveiro, mais o chuveiro vai aquecer.
Então tu vê, se tu pegar o teu chuveiro queimado, cortar a resistência elétrica dele, né? Uma vai ser pequenininha, a outra vai ser maior. Essa aqui vai ficar do lado do verão, essa do lado do inverno. Se tu cortar a resistência elétrica, ele vai ficar ainda mais potente. Vai aquecer ainda mais a água. Claro que a gente vai ter que trocar o disjuntor, ele pode acabar derretendo de tão quente que ele vai ficar. Então não façam isso. Mas tem um professor lá de Erechim que falou que fez isso. A família estava reclamando que o banho estava frio, levou o chuveiro num técnico, mandou o técnico cortar a resistência à metade e dobrou a potência do chuveiro, certo? Dobrou. O detalhe é que o disjuntor começava a cair muitas vezes, né? Ele teve que fazer umas adaptações, mas o chuveiro ficou bem mais potente, é verdade. Tu vê, essa questão é anti-intuitiva, né? Se a gente vai usar a intuição, a gente acaba tendo problema. Ótima pedida, garoto. Show de bola. Fiquem à vontade, meus queridos. Estou à disposição. Acho que a provinha da Ubra eu vou ter que deixar para a próxima. O site aqui não quer trabalhar hoje, não.